Amém, amados? Vocês estão felizes de estar aqui para ouvir a palavra do Senhor? Você gerou expectativa no seu coração? Hoje é um culto de ceia. Hoje é um culto onde nós vamos celebrar a aliança que temos com Cristo. Amém? E eu estava com desejo no coração de trazer uma palavra. O Senhor tem me movido a trazer palavras de ensino a respeito da nossa natureza humana, a respeito de coisas que nos vão levar para uma vida prática cristã, diária, melhor. Amém, irmãos? Porque quando a gente entende quem nós somos em Deus, quando a gente entende, nós pregamos aqui, alguns cultos atrás, temos pregado sobre fé, sobre vida de prosperidade, sobre você entender quem você é em Deus, sobre o que você tem como direito. E hoje eu quero falar um pouco sobre quem você é. Amém? Então, quero pedir para você, dizer para o irmão que está do seu lado, não me interrompa. Amém? Que hoje vai ser um culto literalmente de ensino. Peço que você aperte seu cinto, porque hoje você vai voar. Amém, irmão? Vai correr comigo. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre a natureza tríplice do homem. E para falar da natureza tríplice, nós primeiro precisamos entender e saber que Deus ele é um Espírito. Amém? Deus ele é o quê? Espírito. Quando Deus cria o homem, ele fala, lá em Gênesis 1, a partir do versículo 26, que ele fala que vai fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança, ou segundo a sua semelhança. Então, se Deus ele é Espírito, ele faz o homem a sua imagem e sua semelhança como o quê? Amém, irmãos? Primeiro, o homem foi gerado dentro de Deus como Espírito. Você vê que quando Deus faz do barro, ele faz do pó da terra, ele molda o corpo natural, um corpo carnal, terreno, ele molda o homem e quando ele sopra o Espírito, aquilo que ele é sobre o homem é que é gerada a vida. E aí a Bíblia fala que o homem se tornou alma vivente. Amém, irmãos? Então a alma, ela é uma ligação entre o corpo e o Espírito de Deus, que fez você viver. E você, quando você se ligou com o corpo, quando o ser humano se ligou com o corpo, foi gerado nele uma consciência, que é chamado de alma. É a sua razão, é aquilo que você tem, onde você tem os sentimentos, os seus desejos. Amém, irmãos? E a gente vai entender um pouco a respeito sobre isso. Então, você já vai entender que Deus ele fez o homem 3 em 1. Quem aqui já estudou na escola bíblica ou no Rema, já aprendeu sobre isso em Realidades da Nova Criação. Eu também quero convidar você a ler o livro O Homem em 3 Dimensões. É muito bom esse livro, para você entender que você tem 3 dimensões em 1. Porque, irmãos, a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 5:23 que nós somos um espírito, habitamos no corpo e possuímos uma alma. Amém? Você precisa aprender que você é um ser espiritual, que habita num tabernáculo ainda corruptível. Porém, quando Jesus nos chamar nos ares, nós teremos o nosso corpo transformado. Não é assim que fala em Hebreus 9:27? Não. 1 Coríntios 15:52 que fala, bolei a escatologia toda agora, que diz que no instante, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Então, eu creio que eu serei transformado. Quem aqui crê que vai ser arrebatado? Amém, irmão? Mas se eu morrer, eu estou no lucro, porque aí eu vou ver Jesus antes. Amém? Por isso que a gente fala, e Paulo entendendo isso, a maturidade que Paulo chegou, ele falou que ele queria deixar aquele corpo que era um corpo que causava dor, tinha desejo, vontade própria, e ele fala que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal, ele fazia toda hora. Por quê? Porque, infelizmente, depois da queda do homem, a natureza que o homem foi criado foi corrompida através do pecado da desobediência em Adão. Quando Adão pecou, a natureza daquele a quem ele obedeceu entrou na humanidade. A natureza de quem que Adão obedeceu? Do diabo. E aí a gente vai ver lá na frente que quando Adão obedece ao diabo, é gerado nele um desejo ruim, é gerado nele uma corrupção,
E também a Bíblia fala que quando ele come do fruto e desobedece, ele morre espiritualmente, por isso que depois de um tempo ele morreu fisicamente. Porque a natureza divina que foi gerada dentro dele, fazia com que ele vivesse eternamente. Amém, gente? Desculpe a minha voz um pouco fanhosa, é porque eu dormi com o ventilador no rosto e acordei meio que entupido, infelizmente. Mas aí, tô bom, sarado. Amém, gente? Então vamos correr lá. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Deus ele fez o homem, você vê aqui em 1 Tessalonicenses 5, que Deus ele fez o homem, colocou o homem na terra, e ele não só fez o homem e colocou ele na terra, como ele deu acesso para que o homem atingisse ou acessasse as 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? É fácil, eu vou dar um exemplo aqui, o Alan vai entender rápido, você também vai entender. Vamos dizer que você tem um computador. O computador, ele precisa acessar a internet. Então, o acesso à internet a gente pode tirar como o reino espiritual. Então, através do Espírito, nós acessamos o reino espiritual. E através da sua alma, o que você acessa? A sua alma é como se fosse o software do computador. É a parte lógica, onde tem o processamento, o armazenamento. Amém, irmãos? O Alan está aqui, ó, quase correndo, que é a linguagem dele. Então, você entendendo o computador, a parte lógica, o processamento, é a sua alma, onde você pensa, onde você raciocina. E ali, se você for entender a alma, ela é quem gere a nossa vida emocional, a nossa vida de razão. Se você não tiver a sua alma treinada através da palavra, o que acontece? A sua alma, ela manda em você, infelizmente. E aí você começa a viver segundo o seu corpo manda estímulo para a sua alma, e é gerado em você um desejo para que você viva daquela forma. O corpo no computador seria o hardware, é o teclado, o mouse, tudo aquilo que você consegue ter contato com o mundo físico. Amém, irmãos? Então, através do seu espírito, diga, do meu espírito, eu acesso Deus. Através da minha alma, eu me acesso. E através do corpo, você acessa o mundo natural. Amém, irmãos? Então, você entendendo isso, você vai entender que na Bíblia, quando ela está falando a respeito do espírito humano, do coração, do homem interior, o que ela está falando? Está falando do seu espírito humano, o espírito que foi gerado em você para que você tivesse contato com o reino espiritual. E esse espírito é necessário que ele seja transformado. Como que ele é transformado? Todo mundo fica tímido para falar. O povo do Rema está ali atrás dando uma sopradinha, o pessoal dá uma sopradinha aqui, uma sopradinha ali. Irmão, através da palavra, você crê com o coração. Romanos 10, 8, 9 e 10. Fala, essa é a palavra da fé que pregamos. Então, através da palavra, é chegado fé na vida das pessoas. E aí você crê com o coração naquilo que é pregado e confessa com a sua boca. Através disso é gerado salvação na sua vida. Aí o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele vem habitar onde? No seu espírito. Amém? E através dessa habitação, ele transforma a nossa vida. E começa, através do Espírito e da palavra, a gerar em nós a consciência de Cristo, para que a gente não seja mais dominado pela carne ou pelo pecado ou desejo pecaminoso. Amém, irmãos? Então, o espírito do homem, coração ou homem interior, é o seu espírito, o seu eu verdadeiro, é o seu espírito. Amém, irmãos? É o nosso contato com o mundo espiritual e é no espírito que se recebe a vida eterna. João 6:63 diz assim: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, o espírito é o que vivifica. Amém, irmãos? Porque o espírito, quando ele recebe a palavra,
ele gera em nós vida através dessa palavra. A palavra é o segredo para que a gente possa viver uma vida saudável espiritual. E aí isso reflete na nossa vida natural. O resultado da sua vida, eu como pastor, eu olho para você e eu sei se você está orando, se você está tendo contato com a palavra ou não. Como? Através do fruto do Espírito, é uma das formas que eu consigo analisar. Outra, através da sua própria carinha. Quando o negócio está ruim, eu já sei, está longe de Deus. Está tentando resolver as coisas no próprio braço. Está cansado. Porque, irmãos, nós temos algo chamado graça. Repita comigo, graça. A graça, ela é um favor que ela nos capacita a fazer coisas que vão além da nossa capacidade natural. Ela elimina de nós cansaço, ela dá para nós ânimo e vigor, ela nos favorece para que a gente faça coisas extraordinárias, nos dá inteligência, sabedoria, gera em nós ideias mirabolantes que vão desfazer problemas terríveis. Só que às vezes a gente está enfrentando coisas e ao invés de a gente acessar o mundo espiritual para poder buscar graça para enfrentar algo, a gente começa a exercer força natural e é aí que eu vejo você cansado. Porque, irmãos, se você, a não ser que você esteja passando por um período de mudança no chamado ou no reino espiritual, se você estiver fazendo força na sua vida, você vai estar cansado. Mas existe uma maturidade, um tempo de maturidade no reino espiritual, quando você está servindo ao Senhor, que vai chegar um tempo onde você vai ser provado na obediência e na constância. Isso está escrito lá em Tiago 1, se eu não me engano, no versículo 7, que fala, a perseverança, a fé, ela produz perseverança, e na perseverança, a nossa fé, ela cresce, a gente consegue se fortalecer através daquilo que a gente passa. Por quê? Porque a gente precisa começar a exercer uma vida de fé, crendo contra o natural. E aí você colhe o resultado de crer. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. 1:3? Então, mas vai até o 7, não vai? Eu sempre confundo essa passagem aí. Então, assim, Deus, Ele está disponível, a graça está disponível para eu e para você andarmos no favor, no descanso, em algo que vai nos facilitar. Amém, irmãos? Mas como é que eu faço isso? Crendo na palavra e declarando a palavra, acolhendo ela no seu coração e vivendo o que ela diz. Eu já estive em trabalhos, irmãos, que a coisa era difícil. Eu acordava de madrugada, eu chegava em casa tarde da noite, mas o que eu fazia? Enquanto eu busquei fazer as coisas na minha força, eu só me cansei. Até o momento que eu pude entender que se eu buscasse no Senhor um fortalecimento para eu vencer aquilo, irmãos, eu sofri pra caramba. Agora, quando eu me liguei que eu estava acessando um poder natural, ao invés de acessar o poder sobrenatural que ia me facilitar, irmãos, quando eu me liguei nisso, eu vivi paz, alegria, eu vivi leveza, fui trocado de lugar, andei melhor. Amém, irmãos? Porque o Senhor, o que Ele faz? O espírito invasor é o inimigo. Deus não é um espírito invasor. O Senhor, Ele é um cavaleiro, Ele precisa que você o convide para que Ele possa te auxiliar naquilo que você precisa. A Bíblia fala, Jesus falando, eis que estou à porta e Ele não está arrombando a porta. Ele não está com a chave da porta. Ele diz que Ele está na porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. O que está dizendo ali? Se você abre a porta para Cristo, você abre a porta para o sobrenatural, você vai desfrutar de intimidade, de relacionamento com Deus e vai poder vencer coisas extraordinárias. Amém, irmão? Mas vamos voltar aqui. Eu falei que no Espírito que você recebe vida eterna. Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o ventre até o mais íntimo, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, o seu espírito humano, ele é a forma, o meio de comunicação com o Espírito de Deus. Amém? Deus não fala com o seu corpo, Deus não fala com a sua alma. Por isso que a gente fala que choro não convence Deus, pranto não convence Deus, lamúria, reclamação não convence a Deus. O que convence a Deus é uma vida de fé, crendo na palavra e declarando aquilo que Ele tem para você como direito.
Se você quer ficar chorando, igual nenenzinho, você não está convencendo a Deus, e muito pelo contrário, você só está se fadigando, se ocupando de algo que não vai te acrescentar em nada. Porque a Bíblia fala que a gente deve chegar confiadamente ao trono da graça. Amém, irmão? E é murmurando, chorando, que você chega confiadamente ao trono da graça? Não é, irmão. Se você estiver nessa onda de ficar chorando e tal, você não vai chegar com ousadia. Você está esperando alguém te pegar no colo. E esse daí não é o papel de Deus. Deus, tudo aquilo que Ele precisava fazer, Ele já fez em Cristo. Cristo sofreu, padeceu, passou aquela humilhação toda. Para quê? Para que nós tivéssemos autoridade, para a gente mudar o resultado da nossa vida através da vida de fé. Então, Romanos 7:22 diz: porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Efésios 3:16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito. O Espírito com E maiúsculo, eu e você sermos fortalecidos com poder pelo Espírito de Deus no nosso homem interior. Então você vê que existe uma diferença entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Amém? É no Espírito que nos relacionamos com Deus. João 4:20 diz: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, repita comigo, quem que disse? Jesus. Mulher, crer-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmão? Então, se você quer levar uma adoração, se você quer acessar a Deus, você acessa o Senhor em espírito e em verdade, não é com choro. Amém? Amém, irmão? Você tem um poder sobrenatural depositado em você. Se a gente acredita nisso, a gente vive o sobrenatural. O Espírito é onde recebemos a vida eterna através da palavra, como eu falei lá em Romanos 10, 8, 9 e 10. 1 Pedro 1, 23. Hoje o Vitor está se vendo arrasca, né? 1 Pedro 1, 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tiago 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Ele te gerou a respeito do quê? Através de quê? Pela palavra da verdade. Quem é a palavra? João 1 diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o que aconteceu com o verbo? Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio como unigênito do Pai. Então Jesus, a palavra, eles são um só. A palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra encarnada que veio para habitar hoje em nós. Amém, irmãos? Então vamos lá. É onde o reino, é onde habita o Espírito Santo. O nosso espírito, repete comigo, o meu espírito é a morada do Espírito Santo. Não é na minha carne, nem na minha alma. Amém, irmãos? Porque o Espírito, ele só habita onde é santo. Então, onde você foi santificado? Através da salvação? No Espírito, porque o corpo ainda é corruptível. Uma hora vai ser incorruptível. Porém, você ainda passa por desejos carnais. Você ainda passa vontade de ficar com raiva de alguém, ficar magoado, orgulhoso, não é? Eu esqueci a expressão que usa aqui. Lá no Brasil a gente fala de espizinhar alguém. Você quer cutucar a pessoa. Você está com raivinha, você lá quer se vingar, se implica. Não é? E vocês acham que essas obras são do Espírito? É carne pura, irmão. É 1 quilo de alcatra purinha.
ou o bife da vazia, você escolhe. Na verdade, eu acho que é mais o A100, que é duro. Amém, irmãos? Então, Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que somos. Então, o Espírito de Deus confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? É no seu espírito que habita o Espírito Santo. É no seu espírito, no seu homem interior, que você recebeu santificação. Através dessa santificação, você agora, através do conhecimento da palavra, da busca, da oração, você está santificando o seu corpo. Amém? E a alma? A alma é aquilo que anima, aquilo que é vivo. A alma, ela é o intelecto, a razão, sentimento, emoção e vontade. Na alma é onde há confusão na maioria dos cristãos. É onde manifesta o desejo e acaba atrapalhando a vida do crente. É na alma que às vezes muita gente fala assim, ó, Deus falou comigo. Amém, irmãos? Tem um monte de gente, eu já vi muitas vezes, eu mesmo já caí nesse erro de falar, porque eu queria muito uma coisa, eu queria muito, irmãos, e eu cismava que Deus tinha falado comigo. Aí eu lembro uma vez, meu pastor falando comigo, e falou assim, ô Gui, isso aí que tu está falando, foi Deus que falou com você? Eu falava, foi Deus que falou comigo. Aí ele falava, então eu não tenho nada para falar com você. Eu não tenho um conselho, eu não tenho uma orientação, não tenho nada para falar com você. Porque se Deus falou, ainda que seja uma maluquice, vai dar certo. Porque quem dá a visão, se você entra na visão que o Senhor te deu, você vai ter a provisão. Por isso que no nosso ministério, Ministério Verbo da Vida, se você chega lá, você foi ordenado a pastor, foi ordenado a ministro do Evangelho, no Ministério Verbo da Vida, e você fala assim, ó, irmão, vai para o supervisor, para quem for, fala assim, ó, olha, Deus falou comigo que eu tenho que ir lá para a Indonésia, eu tenho que ir para o Chile, eu tenho que ir para não sei aonde. Sabe o que é a diretoria, todo mundo, a liderança do ministério, eu como pastor, vamos dizer para você? Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai com Deus. Por quê, irmãos? Porque se você for ver no Evangelho, se você for entender no Evangelho, todas as pessoas que receberam um chamado, um comissionamento para ir, se elas receberam de Deus, deu certo. Mas geralmente a forma das pessoas irem é sendo enviadas. Então, Deus fala através daquele que pode comissionar, Deus fala para a pessoa que pode te comissionar, e essa pessoa te envia. Eu não vim para cá para Tondela porque eu achei que eu podia vir para cá, que era para eu vir para cá e isso e aquilo. Amém, irmãos? Eu fui enviado para cá. A coisa é diferente. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo na hora. Isso é uma musiquinha que existe, não sei se você conhece. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Então, quem já foi em umas igrejas aí do Reteté, sabe que toca muito essa música. Então, quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo, eu quero você aqui e eu vou te prover nesse lugar. Ele me garantiu. E aí eu fiquei, permaneci, irmãos. E eu vou te dizer uma coisa, não faltou nada. Amém? Hoje estamos aqui construindo algo extraordinário. Você faz parte disso e você tem como comissionamento, junto comigo, alcançar vidas. Mas eu vim para cá, debaixo de uma direção da minha liderança, que viu fidelidade em mim, me enviou para cá. Eu não vim de uma orientação, a direção da minha cabeça, mas quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo, você pode ficar que eu vou te garantir. E Deus me garantiu. Amém, gente? Por isso que, se você disser para qualquer liderança no Verbo da Vida que você tem um chamado para ir em tal lugar, eles vão te abençoar, vão mandar você ir. Mas primeiro vão perguntar, foi Deus que falou para você? Foi. Porque, irmãos, quando alguém chega aqui para mim e fala assim, ó, olha, pastor, eu estou indo embora porque Deus falou comigo para eu ir. Eu não posso falar nada, nem poder te orientar, nem nada. O que eu vou dizer? Eu, por acaso, sou mais sábio que Deus? Sou? Você é. Irmãos, Deus é contigo, vai nessa força, igual o Senhor falou para Gideão. Amém? Vai nessa tua força. Se Deus está falando com você, Ele vai te garantir. Então,
A alma, como eu falei, é onde o crente confunde essa questão de Deus estar falando com você ou não. É a maioria das confusões, a maioria das confusões que a gente vê na igreja, geralmente partem da alma. Na grande maioria das vezes, a alma, a pessoa quer porque quer, e ela fala, ela entende, ela até acredita que é Deus mandando ela fazer tal coisa, mas não é a vontade dela. Amém, irmãos? Até porque existe algo. O Senhor, se eu preciso participar de algo na sua vida, e você vem me falando algo que Deus mandou você fazer aqui na igreja, Ele vai testificar comigo. Amém? Amém ou não amém? Agora, você, quem é que é o sacerdote do lar? Vamos dizer que tem marido e mulher. Amém? Quantos aqui tem maridos? Tem mulheres? Maridos não. Quantos aqui tem marido e mulher? Que aqui não tem, né? Ô Jesus, é monogamia, não é poligamia. Quantos aqui tem um marido ou uma esposa? Amém? Não é desse jeito? Quem é o sacerdote da sua casa? O sacerdote da sua casa é você e seu marido. São os dois. Não existe essa coisa de o sacerdote do lar. Que existe essa coisa, né? De a gente botar coisa no marido. Você que tem que orar. Você não sei o quê. Claro que a gente sabe que a Bíblia nos ensina, se você for ler Efésios 5, você vai estar lá sendo orientado. Pedro também, as cartas de Pedro orientam também a respeito do casamento, que o marido, ele é o provedor, o protetor, aquele que tem a maior estrutura para suportar o impacto. Amém? Então é aquele que gera proteção. A mulher, quando ela está submissa, eu já estou indo para a família cristã, submissão não é a mulher estar sujeita a tudo, tem que obedecer cegamente, não é. Submissão, tem aqui uma pessoa que é militar, ele sabe, você está na mesma missão que alguém foi comissionado. Então vamos dizer, tem um coronel, o coronel recebe uma missão, ele passa para as patentes inferiores a missão que ele tem. Todos eles se submetem àquela missão. Então eles andam junto com o coronel para cumprir uma missão. Amém? Então a mulher submissa, ela está ao lado do seu marido, em pé de igualdade diante do Senhor, porque ela também é filha de Deus, assim como o marido também é. Porém a gente entende muito bem que o homem, por essa característica mais forte, ele consegue impactar melhor as crianças na questão de você ter uma vida de oração, uma vida íntegra, essa coisa de ter mais resistência. Então a criança, ela olha para o pai com um olhar de herói, aquele que tem força, aquele que pode, por mais que o pai não seja tanto assim na vida real, né? Não seja tão fortão, mas a criança, ela olha para o pai e ela fala, nossa, meu herói. E a mãe? A mãe é meu amor. A criança olha para a mãe e fala assim, não, é meu amor. Aquela que eu posso correr quando eu quiser chorar. Aquela que me protege, me pega no colo, me faz em carinho, né? Amém, irmãos? Fui lá para o outro lado, mas vamos voltar para cá para a ministração, senão a gente vai para outro canto. Então a alma, em Hebreus 4:12 diz que, porque, a alma diz não, a palavra diz que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Como que você vai identificar se você está falando da sua alma ou do Espírito de Deus? Eu acabei de ler para você. Através de conhecimento da palavra. A palavra de Deus é quem consegue te dar uma base para te dizer se aquilo que você está pensando é de Deus ou não. Porque você vai ouvir a palavra e você vai entender, opa, isso aqui é sentimento carnal, é uma vontade minha. Irmão, não é pecado você ter vontade, amém? Você está no restaurante e fala assim, poxa, estou com vontade de comer um pudim, um gelado. É errado isso? Não é, irmãos. Agora, a gente precisa entender que tem vontade que dá em nós, que vai nos levar para o dano, que vai nos direcionar para um lugar errado. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que a pessoa está morando numa casa, e aí, vou dizer na condição aqui de Portugal. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, vai ser bem fácil. Você ainda não tem um contrato, sem termo, né? Sem termo.
que é um contrato que você está ali com as garantias de um trabalhador. Porque um contrato temporário você pode ser mandado embora. Aí a pessoa está ali, o casal está trabalhando, e eles vivem numa condição onde eles estão conseguindo juntar dinheiro e tal, estão conseguindo fazer um pé de meia. Um pé de meia no Brasil é fazer uma poupança, arrecadar um dinheiro, guardar um dinheiro. E aí, de repente, porque eles estão vendo que estão guardando dinheiro, eles falam assim, vamos pular de 500 para 1.000, vamos alugar um apartamento maior. Aí fala assim, não, é de Deus eu mudar para esse apartamento. Aí você muda para o apartamento, o que acontece? Um é mandado embora. A gente precisa entender se o nosso orçamento familiar comporta o fato de um ter sido mandado embora e o outro vai nos dar um bom sustento com um salário só, até que o outro consiga um outro trabalho. Aí, às vezes, a pessoa se enrola nesse ponto e fala assim, mas Deus falou para mim, para eu me mudar. Era algo que ela queria, ela desejava, e aí a pessoa quer botar culpa em Deus que ela se enrolou financeiramente. Não é assim que acontece, irmão? Eu dei um exemplo de casa, mas tem carro, tem que comprar qualquer coisa, uma televisão, seja lá o que for. Às vezes a gente está com tanto desejo de ter algo, de sair de uma condição X, que a gente acaba se atropelando e se atrapalhando. E entra em enrascada à toa. Porque não foi direcionado pelo Senhor para tomar tal decisão. Vai tomar tal decisão? Ore ao Senhor, fale com Ele. Ele vai te dizer, faça isso, faça aquilo, porque Ele fala comigo. Se Ele fala comigo, Ele fala com você. Amém ou não amém? Ele fala comigo, irmão. Se você precisa tomar uma decisão a respeito de algo, você precisa sair, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de carro, mudar de sei lá o quê. Ore ao Senhor, fale com Ele, Ele vai te dar as direções certas. Agora, não me peça sinal. Sinal era na antiga aliança. O sinal na nova aliança, ele serve para o incrédulo. Se você está nesse ponto de incrédulo, amém, peça um sinal. Mas se você é crente, você crê segundo a palavra, então você vai andar segundo princípios. Você não vai se envolver em coisa que vai trazer vergonha para o seu nome, para o nome do Senhor. Para você estar enrolado pedindo dinheiro para os outros emprestados sem poder pagar. Amém, irmãos? Voltando para cá. A alma, ela manifesta a vontade da carne. Deus não fala com a nossa alma, Ele fala com o nosso espírito, que eu li lá em Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém? Ele fala, o Espírito testifica com o nosso espírito. Então o Espírito Santo, Ele fala no nosso espírito. Amém, gente? A alma, ela precisa ser moldada pela palavra. Romanos 12:2 diz, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você transforma a sua mente através da palavra, pela renovação da palavra? Para quê? O resultado está ali. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se você não renovar a sua mente com a palavra, o que vai acontecer? Não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aquele que tem contato, tem a mente transformada através da palavra. Aí o crente que vive sem ter contato com a palavra, irmão, infelizmente a sua vida vai ser estéril. Você vai falar de algo que você aprendeu, porém da sua boca não vai sair vida. Você vai falar e vai ser como um galho seco. Você não vai produzir fruto. Vai ser somente como um papagaio que repete aquilo que ouviu. Mas quando nós temos relacionamento com Deus, quando a nossa vida é baseada na palavra, a gente tem contato com a palavra, a gente tem vida de oração, quando a gente fala, a palavra que sai da nossa boca gera vida. Lembra que foi falado que rios de água viva fluiriam do nosso interior. A palavra ali é abdômen. Fluiriam do nosso fôlego. Rios de água viva fluiriam de dentro de nós para jorrar sobre as outras pessoas. Amém? E o corpo? O corpo é o recipiente de toda a natureza humana. Nós somos como um vaso de barro. Um dia esse vaso vai ser um vaso de uma pedra preciosa, de um metal. A gente vai ser mesmo renovado e esse corpo mortal, corruptível, vai se tornar um corpo valioso. 2 Coríntios 4, versículo 7. A gente já vai acabar.
2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de... Então tá aí uma lição. O que Paulo está falando aqui? Gente, ou igreja para aprontar essa igreja de Coríntios. Pelo amor de Deus, se você for ler as duas cartas, é só chibata neles. Porque eles aprontavam. Era uma igreja cheia de dons, cheia de manifestação sobrenatural, mas cheia de problema também. Então o que Paulo está falando aqui, ó? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O que é o tesouro em vaso de barro? É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Um tesouro que nos capacita, nos dá poder, transforma a nossa vida. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque através do poder do Espírito Santo, a gente faz coisas extraordinárias. Milagres, maravilhas. Faz uma oração, a vida da pessoa é transformada. Fala, através da palavra, a pessoa é liberta de coisas que pesavam sobre ela. Sentimentos ruins. Amém, irmãos? 2 Coríntios 5:1. Abriu? Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feitas por mãos, eterna nos céus. Amém? O que Paulo está falando aqui? Está falando que existe uma salvação. Mesmo que você morra, você vai ter o seu corpo glorificado. Então você não vai ter mais uma casa, você vai ter um edifício. Entendeu? Paulo está dizendo, você mora hoje num T0, você vai ter um prédio. A qualidade, a excelência vai ser muito maior quando você tiver a sua vida transformada. E a carne, o corpo, o que ele é? Ele é oposto ao espírito. 2 Coríntios 5:1 também diz a mesma coisa. Ele é cheio de vontade mundana. Gálatas 5:19. Abre lá em Gálatas 5:19. Você vai ver a vontade da sua carne. Repete comigo, a vontade da minha carne. Irmão, isso não é pecado falar não. A minha carne, ela quer tudo que é errado também, igual a sua. Amém? Ou vocês estão vendo aqui um réptil? É um corpo que é transformado pela palavra através de obediência. Amém, irmãos? Porque vocês acham mesmo, eu com o nariz pegando fogo, eu queria estar aqui de livre, espontânea vontade, acordando cedo, fazendo tudo para estar aqui. Não, irmãos. Quando você está na murrinha, o que seu corpo quer é ficar dormindo. Até meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde. Mas a gente faz o quê? Sujeita a nossa carne à obediência, chega no horário. Amém, queridos? Você chega aqui 9 horas. Sabe que horas eu estava aqui hoje? Pastor pegando o pé das ovelhas. 8h30 da manhã eu já estava aqui. Eu sou sempre o primeiro a chegar. Raras vezes que eles chegam primeiro que eu. Vitor, todo mundo aqui, não é? Geralmente quando as pessoas chegam, eu estou aqui primeiro. É porque eu sou pastor? Não. Eu sempre fui assim. Desde que eu servia na igreja, eu servi no Porto dessa maneira, eu servi lá no Rio de Janeiro dessa maneira. Eu sempre fui dos primeiros a chegar. E eu chegava e implicava com o diaconato. O pastor vivia querendo me dar uma chave. Eu falava para ele, não quero chave não. Deus me livre de ter chave lá em Campo Grande. Amém, irmão? A igreja tem não sei quantos departamentos. Imagina, eu morando perto da igreja, quem que o pessoal ia chamar para abrir a igreja? Era eu, queria não, gente. Não, deixa eu quieto. Mas eu sempre cheguei cedo. Eu sempre sentei na frente. Eu sempre cheguei e sentei nos primeiros lugares. Amém, gente? Aproveite. Aqui você nem precisa lá, irmão. Se tu não chegar bem cedo, se você chegar em cima da hora, você senta literalmente na porta da igreja. E eu vou tem um vídeo que eu fiz lá na igreja, vocês vão entender o tamanho que é lá. A pessoa senta mesmo, ela nem vê a pessoa que está pregando. Ela vê no telão, porque ela olha a distância que ela não vê a pessoa que está lá pregando. Amém, gente? E aí eu sempre gostei de chegar cedo, de me preparar, de ver o que precisava. Eu ajudava os irmãos. Eu nem servia em um monte de lugar, mas eu estava ali sempre ajudando. Mas isso é de mim, amém? Isso é de mim. Então, a carne, ela sempre vai querer o quê? Ficar deitada até tarde. Pegou um homem, gente, um resfriado no homem, uma gripe no homem,
é quase que um estado de CTI. A morte tá praticamente do lado dele. Amém? A mulher não. A mulher, ela pode estar com a perna pendurada na pelinha, mas ela está lá andando, trabalhando. O homem, oh meu Deus, fez um corte, ai, tá morrendo, tá saindo as tripas, a gente fala no Brasil. Tá saindo até as tripas, porque o homem é meio frouxo com esse negócio de doença, né? Qualquer gripe é um caso extremo. E aí você quer a sua carne, a minha carne, ou você é diferente de mim? Acho que não, né? Quer ficar deitado, irmão. Quero gritar, amor, me traz um chocolate quente, amor, traz a comida, amor. As mulheres sabem, é ou não é assim? Pode falar, mulheres, o pastor está dando autorização. É assim, eu sei que é. Não é só lá em casa, não. Que o homem, ele gosta desse milindre, porque a mãe faz isso com ele. A mãe pegava meu bebezinho, que a mamãe vai dar. Não é assim que a mãe trata o menino? Vem com a mamãe, meu filhinho, meu príncipe, mamãe vai dar chocolatinho. E não sei o quê. Aí depois, vai descansar, não sei o quê. Aí o menino fica só dormindo, a mãe fala, menino, sai dessa cama, não sei o quê. Mas ela mesmo que botou o menino para ficar na cama o tempo inteiro. Amém? Vou voltar para cá. Gálatas 5,19 diz, as obras da carne são conhecidas e são... O que está escrito aí? Então vou ler na minha versão, que eu acho que vai estar melhor para vocês, porque tem palavra ali que talvez você nem use no seu cotidiano. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. No original essa palavra é manipulação. Manipulação é feitiçaria. Amém, irmãos? Se alguém manipula a outra pessoa para receber um resultado, a Bíblia trata isso como feitiçaria. Manipulação é uma das coisas que Deus mais odeia. Vamos continuar. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você quer herdar o reino de Deus ou não? Você vai se agarrar numa promessa que foi dada a você ou não? Então a gente tem que deixar essas coisas, irmãos. Porque através da prática das obras da carne, a gente pode vir a perder a salvação. Porque a coisa, o ser humano, ele é um ser adaptável. E eu vou falar duas coisas aqui antes de eu finalizar. Como que o diabo trabalha? Irmãos, olha como Deus trabalha. A palavra vem até você. Deus, ele vem, santifica o teu espírito, que através da santificação do teu espírito, você, através da palavra, santifica a sua alma, o seu psique, o seu intelecto, e santifica o seu corpo. Então é espírito, alma, corpo. Assim que Deus trabalha, de dentro para fora. E o diabo trabalha como? De fora para dentro. Ele começa, primeiro, a Bíblia fala que nós, quando tentados, não diga que ele quer tentado, que por Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém, porque ele mesmo não pode ser tentado. Então, quando nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. Eu costumo dizer que, irmãos, quando alguém faz alguma coisa de errado, não vem com essa história para mim de dizer assim, eu fiz sem querer. Não. O diabo, se ele encontrou lugar no seu coração, é porque tinha terra adubada. Porque ele só planta na terra que está trabalhada. O diabo, ele é um bom agricultor. O que ele começa? Ele começa a te seduzir com aquilo que você deseja, aos pouquinhos. Ele vai por fora. Então ele vem, ele coloca um desejo carnal na vida de alguém. Essa pessoa, ela começa a olhar. O que ele faz? Ele manda uma sugestão. O diabo, ele manda uma sugestão. Se a pessoa vê aquela sugestão e acolhe, aquela sugestão, ela vira um sentimento compulsivo, ou uma vontade compulsiva.
vira uma compulsão. É algo que você não consegue parar de pensar. Vamos dizer os solteiros. É muito fácil, vocês vão entender. Quem é solteiro aqui, que está mesmo na seca, não tem uma varoa para poder... né? Quem é que já foi solteiro? Quem é casado? Diga glória a Deus. Sair do sofrimento. Amém, irmão? Porque quando a pessoa é solteira, ela é crente, a vida dela não é fácil, não. Aí o que o diabo faz com ela? Começa a seduzir. Aparece uma menininha com a roupinha curta na internet, na rua. Se ele for crente, irmão, gente que nunca ia olhar para a cara dele, começa a flertar com ele. E aquilo ali ele começa, tal, desejinho, ai, coisa... mas homem, isso daí, me agrada um pouquinho, E começa a olhar. Ele começa a flertar com o pecado. E aí, aquele flerte vira um sentimento contínuo. Ele só fica pensando naquilo, alimentando aquilo. É aí que o jovem cai e começa a ter no pecado... Tem quantos anos, Rafael? Já entende. Fica com masturbação, fica vendo mulher pelada no meio na internet, fica a menina também, fica vendo pornografia. Por quê? Porque o diabo, ele vai tentando, cercando a pessoa com aquela informação, até que aquilo não saia mais da mente da pessoa. Assim que ele seduz. Quando ele seduz, tornou aquele pensamento uma compulsão, ele vem e torna uma opressão. Se a pessoa for crente, primeiro eu vou explicar para vocês 3 estágios do homem. Existem 3 tipos de homem. Repete comigo, 3 tipos de homem. Existe o homem natural, amém? O crente carnal e o crente espiritual. Então repete comigo, o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Qual é a diferença de um para o outro? O homem natural, ele não tem a vida renovada por Cristo, ele não foi salvo. O crente carnal, ele foi salvo, porém, ele continua na prática da carne. Ele continua vivendo a vida da carne. É aí que está o perigo. Porque se o crente continua nessa prática carnal, ele pode vir a pecar e perder salvação. Amém, gente? E o homem espiritual, ou o crente espiritual, é aquele que busca a vida no Espírito. Esse do muro, a Bíblia fala que se você for frio, Deus te esquenta. Se você for quente, Ele te esquenta mais ainda. Mas se for morno, Ele vomita. Então, viver uma vida carnal não é para mim. Repete comigo, viver uma vida carnal não é para mim. Porque você foi feito para viver no fogo, crendo, vivendo na palavra. Então, o diabo, ele vai... Se a pessoa for crente, o que ele faz? Ele vem, causa uma opressão. Ele oprime aquela pessoa com pensamentos, sentimentos, com aquela turbulência. E a pessoa não consegue sair dali se ela não tiver uma ajuda. Aí, quando a pessoa fica endemoniada, o que é a pessoa ficar endemoniada? O demônio, o diabo, ele consegue dominar o homem nas 3 dimensões. O crente que continua com o Espírito Santo dentro dele, não fica endemoniado, amém, irmãos? Se você vê alguém que era da igreja, que ficou endemoniado, ou ele negou Jesus, ou ele nunca aceitou Jesus de verdade. É ou não é? Porque, irmãos, eu vou te falar, hein? Eu já vi cada coisa aí, de com uma palavrinha, um demonião que estava batendo na casa inteira saiu. Tem o caso do pastor Bud, que é o fundador da nossa igreja. Uma vez estava alguns ministros do Verbo da Vida, lá em Campina Grande, e foram expulsar um demônio que eles foram chamados numa casa. Irmãos, o demônio brincou com eles. Aí eles foram lá chamar o pastor Bud, que eles não se aguentaram, né? Não deram conta do demônio. Por quê? Porque não estavam entendendo a autoridade que eles tinham em Deus. E aí, pastor Bud chegou lá. Eu vi isso da boca do próprio que viveu, falando. Quando o pastor Bud botou a cara no corredor, o demônio olhou para ele e falou assim, vou ter que sair, não vou? Aí o pastor Bud falou, vai. O diabo foi embora.
Ele nem mandou o demônio sair. Olha a autoridade desse homem. Então, irmãos, vocês acham mesmo que o Espírito Santo de Deus habitaria no mesmo lugar que um demônio? E tem gente achando que crente fica endemoniado. Se está endemoniado é porque não é crente. Amém? Mas o demônio, o que ele faz? Ele domina o corpo. A porta de entrada é o corpo. É o natural, é aquilo que toca, é o desejo. Então ele domina o corpo, ele domina a alma através de um pensamento compulsivo, ele oprime a pessoa e aí ele consegue entrar no espírito. E aí ele domina as 3 dimensões do homem. Aí você vê o caso do gadareno. Amém, irmãos? Mas nós somos o quê? Nós somos crentes. Nós não andamos, nós resolvemos os problemas. A gente não anda chateadinho com um com o outro. A gente não anda com rixa um com o outro. A gente não anda mal-humorado um com o outro. Isso é feio, isso é carne. É bom a gente escrever isso aqui, ó, Gálatas 5, 19 até o 21, na nossa geladeira, para a gente ler todo dia. Que é exatamente aquilo que a gente não pode fazer. E aqui está escrito, um corpo que é sujeito à palavra, que é sujeito à vontade de Deus. Qual é o resultado dele? Gálatas 5, a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé. Você não é carnal. Você não é possuído de vanglória. Você não vive com contenda um com o outro. Você não semeia o mal às pessoas. Amém, queridos? Você é um crente que você está aprendendo a respeito da palavra. Então, você vai sujeitar a sua carne à palavra. Nós vamos sujeitar a nossa carne em obediência à palavra. A Bíblia fala que enquanto depender de nós, o que a gente tem que ter? Paz com todos. O quanto depender de nós, nós precisamos ter paz com todos. Irmãos, a gente como igreja, eu me englobo nisso aí também, a gente precisa aprender a viver em comunhão, independente de erro ou não, porque a gente vai, uma hora ou outra, falhar com um com o outro. Amém, gente? Se você não falha, eu não sei o que você está fazendo aqui na terra ainda, que você não foi arrebatado. Porque você é realmente o santo dos santos, santificado da santificação. Porque, irmãos, a gente erra com filho, com esposa, com amigo, com irmão em Cristo, com alguém que a gente lida no dia a dia, com um funcionário da empresa, ou funcionário com o patrão, ou você está atendendo alguém, um cliente, você erra com o cliente. Por quê? Porque a nossa carne reage. Todas as vezes que a gente é incomodado, a gente quer reagir. Só que a gente não vive segundo a carne. A gente vive segundo o Espírito e a palavra. Se alguém te afrontar, o que você faz? Respira fundo. A Bíblia fala que aquele que quer ter paz, o outro não consegue arrumar briga. Porque se você não quer arrumar a confusão, não vai haver confusão, irmão. A palavra branda, ela acalma o furor. O furor é essa pessoa que está... Você falou, meu irmão, me perdoe e tal. A pessoa não pode fazer nada, porque aquilo ali quebra ela. Amém? Aí tem coach por aí ensinando pensamento disruptivo, ou comando disruptivo. Jesus, a palavra já ensina há muito tempo. Você está aí, às vezes tem crente pagando para aprender isso com coach. E Deus está ensinando isso aí, ó. Está escrito na palavra há tantos anos. O negócio é que a gente não lê e não pratica. Se você não conhece, você não pratica. Amém? A Bíblia boa é lida e praticada. Amém? Feche teus olhos.